Ok. A paz do Senhor a todos os irmãos, um momento especial, estamos juntamente aqui com a caravana no Monte Carmelo. Realmente é um monte do desafio. Sim. Quando realmente Elias desafiou Acabe, né? E Jezabel, e subiram no Monte Carmelo 850 profetas, 400 profetas de Azé, 400 Baal. E foi aqui o grande desafio quando Elias disse: o Deus que responde com fogo, esse é o Deus. E ele desafiou o povo e realmente estava todo o povo ali. Foi quando ele disse: faz o altar e clama ao Deus. E clamaram, se retalharam e não tinha resposta. Depois Elias fez o altar, preparou o altar, arrumou as pedras, como diz o texto sagrado, e Elias clamou. E Deus respondeu com fogo. Aleluia. Mas Elias não deixou por menos. Não deixou por menos. Foi lá e destruiu todos os profetas de Baal de Azé, né? Na verdade, profetas mentirosos têm que ser destruídos para não confundir o povo. E nós estamos aqui nesse lugar tão especial. Na outra vez que eu vim aqui, eu tive uma grande experiência nesse lugar. Deus nos deu uma grande experiência sobre o desafio de Elias e sobre o cuidado do dia da manhã. Quando nós temos grandes vitórias, nós temos que se cuidar, porque outro dia as investidas podem ser maior, como veio Elias, o desafio de Jezabel, que queria matar Elias. Mas é um momento especial, pastor. Verdade, verdade. Privilégio. Especial, Monte Carmelo. Queremos louvar a Deus, porque aí nós vimos Elias, apenas um profeta, desafiou 850 profetas, porém Deus era com ele, porque ele era um homem que tinha também intimidade com Deus e sabia em quem que tinha crido. Sem o mais importante, nós estamos aqui vivenciando esse momento do Monte Carmelo, sabemos que cremos no Deus verdadeiro. Maravilha. Amém? Olha, a natureza está intacta aqui, como o nosso guia falou, Ariel. Olha aqui, ó, tem pedras aqui dentro da mata, não foi explorado porque tem muitas pedras, tá? Natureza intacta, como no tempo do profeta Elias. Glória a Deus. Vamos caminhando aqui. Subir aqui? Sim. Estamos no Monte Carmelo. Monte que Deus respondeu oração com fogo. Momento especial. Graças ao Deus. Poderoso. Agora, a passagem bíblica fala que o fogo lambeu tudo, né, pastor Zilmar? Lambeu o altar todo. Elias fez um grande desafio. Para mostrar a eles que Deus era Deus e não tinha outro. Então, por aqui, onde é que a gente foi? E Elias falava, né? Fala para Baal, grita mais alto. Grita talvez mais ele alto. Escuta vocês. As pessoas vieram para cá? Aham. Sim, né? Olha aí. Olha a subida. Ótimo. Meus irmãos, nós vamos dar início aqui. Pastor Giovanni vai fazer a leitura, depois então o pastor Lidiel pode tomar continuidade. Só deixa eu dar a explicação antes, porque a leitura é um complemento. Isso. Tá. Gente, para nós entendermos o texto, o que está acontecendo? Nós vamos ter o rei Acabe, ele se torna rei de Israel, e o rei Acabe foi um dos piores reis, né? Um dos fatores mais graves, ele casa, né, com Jezabel. E essa mulher, ela é uma mulher extremamente maligna, uma mulher extremamente perversa, a ponto de começar a querer exterminar os profetas de Deus. Ela chega a mandar matar os profetas, e existe no palácio deles um homem chamado Obadias, que para conseguir ainda ter alguns profetas de Deus, ele precisa esconder os profetas de Deus em caverna. Ele esconde 50 numa caverna, 50 noutra caverna, e com o recurso do próprio governo vai mantendo secretamente esses homens, porque Jezabel havia mandado matar todos. De repente, um dia aparece esse profeta Elias, ele era de Tisbe, e ele do nada, a gente não tem menção de Elias antes, ele do nada, de um lugar desconhecido, chega dando uma dedada no rei Acabe, dizendo, Deus manda dizer
que vai ficar sem chuva. E o camarada some. Gente, água faz toda a diferença aqui. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses e de fato a chuva não vem. 4 meses, 5 meses, 1 ano, a chuva não vem. Acabe fica tão maluco que ele manda procurar. A Bíblia diz que ele manda procurar em todos os lugares. Inclusive, ele pede para os reis dos impérios ao redor, aqui, dos países ao redor, dizer, olha, se você vê esse profeta aí, manda por favor ele para mim. E fazia os reis jurarem que entregariam Elias para ele. Só que Elias, ele havia recebido um comando do Senhor para ele ir pro riacho de Queribe. Ele beberia água daquele riacho e os corvos alimentariam. Então, a gente não sabe onde os corvos pegavam carne, mas é bem provável que era de algum lugar que o rei tinha um poder, né? Os corvos alimentavam ele, mas de repente aquele riacho seca, acontece aquele episódio então da viúva de Sarepta daí sustentar o profeta Elias, tá? E isso dura o 2º ano. No 3º ano, gente, 3 anos sem uma gota de chuva, tá? Daí o profeta Elias então aparece dizendo, olha, Deus manda dizer que ele vai derramar chuva, mas antes eu preciso ter um encontro com todos os profetas de vocês. Manda para o Monte Carmelo os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Acera. E daí então agora o pastor Giovanni vai ler o que aconteceu aqui, porque o ponto de encontro foi aqui onde você está. Uma linguagem sofisticada de teofania. Teofania é a aparição de Deus, a aparição da divindade, teofania. Vamos lembrar algumas passagens, quando, por exemplo, estava lá Abraão no calor do meio-dia, nos carvalhais de Mamré, entre os carvalhos de Mamré, aparecem aqueles 3 seres divinais para ele. Muito bem, estava ali Josué, querendo renovar a aliança, e ele faz isso perto dessas árvores. E também Gideão, quando aparece o anjo para ele está também do lado dessas árvores. Então o povão, começou a ler isso, ou escutar isso e falou assim, em vez de eles entenderem a mensagem divina, eles se desviavam, o povo falava, isso acontece porque essas árvores têm um espírito divino aqui dentro. Não é a divindade que apareceu para a pessoa. Eles falam, é porque é a árvore, né? É a árvore. Então, pessoal, surge em Israel a idolatria ao terebinto e a idolatria ao carvalho. Certo? Olha como a mentalidade do povo se desvia rápido da coisa aí. Ela materializa, né? Materializa, fica só nesse nível aí. Não tinha. O que também tinha é o seguinte, quando a gente lê o livro de Jó, e o Jó nas suas lamentações, ele diz o que é a vida humana, perto até da vida da árvore, que ela vai viver muito mais do que eu. Então as pessoas vêm aqui no mato e falam, espera aí, a divindade está aparecendo perto dessas árvores aqui, essa árvore vai viver muito mais do que eu. E tem uma outra coisa que chamava a atenção das pessoas. Vocês estão vendo que ninguém está irrigando essas árvores aqui? Durante 7 meses, naturalmente, todos os anos, 7 meses não tem chuva aqui. O que se espera a chuva é de novembro a abril. E ela permanece verde? Exatamente, e ela permanece verde todo o ano, as duas. Então o pessoal vinha aqui e fala, mas pera um pouquinho, a divindade está aparecendo ao lado delas. Elas vivem muito mais do que eu. E elas estão sempre verdes, tem coisa aí. Então surge em Israel a idolatria às árvores, especialmente ao terebinto e ao carvalho. Isso se torna uma verdadeira praga. E quem vai combater isso vão ser os profetas. Certo? Então eu vou ler, por exemplo, aqui, tem algumas passagens de profetas falando disso, batendo na cabeça das pessoas. Eu quero ler, por exemplo, aqui, eu estou em Oséias. Tem algum Oséias no grupo? Não. Geralmente vem um Oséias aí. Oséias capítulo 4, versículo 13. Está escrito o seguinte: o meu povo sacrifica sobre o pico dos montes e queima incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos e dos terebintos. Literalmente, Oséias 4:13. Por isso suas filhas se prostituem e suas noras adulteram.
Então, os profetas, esse é só um exemplo, tem outros, os profetas combateram demais isso. Oséias capítulo 4, versículo 13. 4:13. Então os profetas foram lá, bateram demais na cabeça do povo. Não façam isso, isso é um grande desvio tal. E na época de Jesus, por conta da pregação dos profetas, olha a importância do pastoreio, né, dos pastores e pastoras. Por conta dessa pregação, na época de Jesus a gente não ouve mais. Não houve mais isso, não tinha mais idolatria em Israel. Por conta do que se falou aqui, a importância da pregação. E a tal ponto que Isaías, no capítulo 61, ele já se sente à vontade de exaltar novamente essas árvores, mas como árvores, bonitas, frondosa, mas não como culto. E em Isaías 61, nos versículos de 1 a 3, está escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Certo? Agora, olha, e para fechar isso, olha só uma coisa bonita. Em hebraico, terebinto, nós chamamos de Elá. Elá. Então essa árvore aqui é Elá. Na minha tradução diz álamo. Álamo talvez porque Elá, certo? Mas é o terebinto. Carvalho e álamo. Mas é o terebinto. Isso de Osés, que você deu. Isso, eu sei. E tá álamo e a outra? Carvalho. Carvalho. Pessoal, é o terebinto. É o terebinto. Vamos no hebraico. No texto hebraico, a palavra que aparece lá é Elá. Elá. Elá, o que a gente tem? O que tem nessa palavra hebraica Elá? El. Pessoal, tá vendo como aos poucos é justamente o que o pastor estava falando do inglês, mas falo do hebraico também. Então, começa com uma palavrinha, aqui, ali, coloca na pregação, você vai ver o efeito que dá. Você não precisa saber, não precisa aprender hebraico, as regras gramaticais. Coloca assim, Elá. Elá quer dizer literalmente, literalmente quer dizer deusa. Em hebraico, terebinto, literalmente quer dizer deusa. O carvalho em hebraico é Elon. Elon. De novo, a palavra El. Então aqui é o Elon e aqui é Elá. Por que a palavra, o nome de Deus está nessas duas árvores? É um resquício que se manteve no hebraico da época em que os israelitas achavam que tinha alguma divindade nessas árvores. Então tem o nome de Deus dentro lógico que se não se tem, ninguém mais faz isso. Caça Jaelense, 19 de maio de 2024, estamos aqui na caravana, na Terra Santa. Olha aí, é o conflito que está acontecendo, né? Israel e Hamas, faixa de Gaza. Nós estamos contemplando isso aqui. Pessoal, de tudo que é importante que você ouviu, da leitura, da pregação, da natureza, o que é importante para você e para sua comunidade, faça um vídeo sobre isso ou tire alguma foto. Pessoal, vamos bombar esse Instagram. Vamos lá, esse TikTok, vamos lá. Vamos colocar coisa séria no TikTok? Então faça, e aos poucos, pessoal, a gente retorna. Tem uma setinha vermelha mostrando o caminho de volta para o ônibus. Ok. Aí a gente vai para o almoço. Pastor, eu ia fazer uma oração, né? Nós vamos fazer uma oração. Atenção, pessoal. O pastor tinha falado